Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. O painel Desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, com o diretor-geral da Faculdade Focus, Rui Astrad, e o ministro do Superior Tribunal Militar, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, ex-juiz federal da JMU, ex-juiz eleitoral, ex-promotor de justiça e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, José Barroso Filho. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Summit Êxito de Empreendedorismo 2021, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Tá? Eu sou o Rui e comigo aqui está o nosso grande amigo José Barroso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a LGPD. Tá? Então, meu amigo, diga lá um pouquinho do que a gente vai comentar com esse grande público, com os nossos amigos aí, empreendedores. Então, olá, Rui, olá a todos empreendedores, bem-vindo ao Summit Êxito, certamente o maior evento de empreendedorismo, não só do Brasil, né? Latinoamérica, com certeza, Rui. E aí, nossa responsabilidade hoje é passar algumas informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto super atual, essa lei já está vigente. São uma série de definições, obrigações, né?
que os empresários têm que observar. E é bom, porque vai aumentar a confiabilidade do sistema, inclusive aqueles que têm transações internacionais com o país da União Europeia, necessariamente vão ter que adotar esse projeto, né, de proteção de dados, super atual. Vamos lá, Rui, ao seu comando, vamos tocar esse tema. Sim, perfeito. Bem, eu estou passando por essa experiência agora, né? Já faz um bom tempo que a gente sabe que deveria ter sido adequado, mas como todo bom empresário nacional, a gente começou a fazer a procura lá atrás, consultou uma empresa aqui, uma lá, viu vários cursos também na internet, e a gente caiu num determinado momento na falsa ilusão de que fazer um cursinho iria resolver a nossa vida. A gente imaginou até e fez algumas pequenas adaptações aqui nas nossas empresas, de que uma alteração lá no site seria suficiente. Acrescenta um botão, tô lá, acrescenta um íconezinho lá de que aceitou o cookie, aceitou lá não sei o quê, tô preservando, coloquei lá no meu contrato que estou protegendo os dados. E, por fim, quando a gente fez esse contato com uma empresa maior, uma empresa que realmente está direcionada a fazer esse tipo de trabalho, a gente percebeu o tamanho, a complexidade, né, e a responsabilidade que cada um dos empresários, gestores aí das empresas tem com essa tal da LGPD. Né? Não é só os dados dos clientes, estava comentando com amigos outros dias, não é só os dados dos clientes, você tem que proteger os dados do cliente, você tem que proteger os dados dos seus colaboradores, são todas as pessoas envolvidas no processo, os próprios processos que você tem dentro da sua empresa, tem que ser todos registrados, tem que ser documentados, ou seja, ela traz até uma organização melhor para a empresa. Eu pelo menos estou sentindo muito isso dentro. Tem muita gente com medo, mas eu estou aqui para dizer que eu estou sentindo uma organização melhor dentro da empresa em razão disso aí. A gente se sente mais seguro para trabalhar até. Olha, eu tenho a impressão que sim, viu, Rui? Porque obrigação pela obrigação, você se sente até coagido a fazer, né? Mas se você percebe que você promover essa adequação a essa lei geral de proteção de dados, você vai ter que mapear os seus fluxos, né? Realmente rever alguns procedimentos, rever os contratos para ver, para avaliar se você realmente está cumprindo os normativos legais. Mas é bom em termos de organização, vai aumentar a confiabilidade no sistema, porque esse compliance, né, na proteção de dados é fundamental, né, que eu falei na confiabilidade. Né? As empresas cada vez mais vão trabalhar, vão interagir com outras empresas confiáveis. Né? Se você for transacionar, né, e tiver opções, um dos seus critérios vai ser o tratamento de dados, porque você vai interagir. Olha, nós somos os nossos dados, Rui, né? Porque Sim. Muitas vezes as decisões que são tomadas a nosso respeito é do nosso avatar, né? É a percepção, se você é um bom ou mau pagador, se você acessa o site tal ou qual, quanto tempo você passa no YouTube, qual tipo de... Eu lembro, não sei se você... Vamos fazer uma relação interessante, Rui. Aquele Grande Irmão, né, do George Orwell, que ele fala de um ente que fica fiscalizando todo mundo. Olha, que bom se fosse só isso, viu, Rui? Hoje em dia, com inteligência artificial, com algoritmos, esse sistema está até quase que adivinhando nosso pensamento, né? O seu perfil, Sim. Pelo que você fez e pelo seu perfil que você vai fazer. Então, o nosso desafio enquanto cidadão, enquanto empreendedor, é muito grande. A gente vai perceber o quê? Que no final das contas, seguir a lei vai ser bom para todo mundo. Concordo contigo. Sempre. Sim. Uma outra coisa que a gente percebeu aqui
é o compromisso que a gente fez com que todos os colaboradores passassem a ter em relação à empresa. Eles se sentiram mais empoderados, né? Alguns que estavam mais soltos e se sentiam talvez um pouco mais distante, né? Quando eles foram envolvidos nesse processo e foi mostrado a ele a importância do que ele está fazendo, o cuidado que ele tem que ter com aquilo com que ele está mexendo, a importância dos dados que ele está manipulando, o cara falou, caramba, peraí, o que eu faço é importante. Então, eu sou importante aqui dentro da empresa, eu não sou só uma pessoa que fico aqui manipulando, ou preenchendo listas, ou preenchendo documentos, ou disparando e-mails, enfim, seja lá o que a pessoa estava fazendo. E o engraçado, que essa empresa que veio fazer a consultoria realmente envolveu todo mundo, e todo gestor teve que relatar passo a passo do que ele faz, o que cada colaborador faz, e todo mundo está envolvido nesse processo, e já tem aí 2 meses que toda semana a gente tem uma apresentação, e não está ainda implementado 100%. É um negócio, e está cada vez trazendo mais envolvimento da galera. Já vejo até pessoal comentando entre eles, falando, rapaz, olha só, a gente está lidar com coisa séria. Não, mas é sério, Rui. Eu estava voltando aqui, né, para a nossa conversa, aí passei numa padaria. Né? Na padaria eu fui comprar uma garrafa d'água, só. Aí fui passar no caixa, ele... Seu CPF. Falei, para que esse meu CPF? Só vou pagar e ir embora. Não, mas é necessário aqui. Necessário para quê? Você vai me dar algum desconto? Vou concorrer a alguma coisa? Não, mas o sistema pede. Entendeu? Aí a gente, não, o que tem um CPF? Não, será, Rui, que não tem nada? Esse CPF, ele pode ser cruzado com dados. Olha, o CPF tal comprou remédios para o coração, né? Então, isso pode servir, o algoritmo vai fazer essa correlação e vai formar o teu perfil que vai interessar, por exemplo, a plano de saúde. Qual é o teu risco? Né? Qual é o teu risco em relação a contratar um seguro? Então, veja, o dado em si, ele não é ofensivo nem inofensivo, depende do contexto. Né? Você fala, José Barroso Filho, o que é isso? Identificando a pessoa. É ruim ou é bom? Não sei. Se é um cadastro de bons pagadores, bom fazer parte. Não, é um cadastro de devedores contumazes, já não é tão bom. Né? E a gente tem uma série de definições que o empreendedor tem que perceber. Qual é a razão de ser? O que são dados? Né? O que são dados pessoais? Quais são as hipóteses de tratamento? A necessidade, Rui, não dá para fugir do mapeamento. Né? Do mapeamento e qual é a autorização, qual é a base legal para eu tratar essas informações. Então, isso é dia a dia. É o dia a dia. Então, mais que você, poxa, eu estou sendo obrigado a fazer isso. Tá, você, se não, mas veja bem, está sendo obrigado a respeitar os outros, né? A respeitar os dados dos outros. E o detalhe, né? Eu sou o outro para o outro, né? Você também tem os seus dados que circulam por aí. Então, na verdade, Rui, é uma nova cultura, né? de você perceber a sua cidadania digital. Você respeita porque é respeitado e assim a sociedade caminha melhor. Mas é como você falou bem, né? A gente tem que trabalhar com uma série de conceitos, porque senão o empreendedor vai ficar muito na mão da consultoria. É uma questão. Sim. É uma questão. Então, você tem que saber o que é um dado, como é que você tramita o dado, o que é realmente um incidente, né, de violação de dados. Isso aí para você. Né? Para quando a consultoria chegar, você já até fazer as perguntas certas e entender as proposições que o consultor está fazendo, entendeu? Claro, também, perfeito. Bem isso mesmo. Esse é as grandes preocupações que eu vejo no meio empresarial, as pessoas que eu conheço, quais são as punições que eu posso receber em relação ao dado, né? Será que vão vir? Já tem um órgão fiscalizador? Já estão olhando? Será que a galera já tem
Já tem alguém bisbilhotando isso aí e a multa já vai chegar se eu der um vacilo? Como que vão perceber se eu cometi um deslize? É por denúncia, não é? E a outra é, como no meu caso, que trabalho com marketing, né? Com marketing não, a gente trabalha, tem educação, mas a educação hoje está muito no EAD, e o EAD trabalha muito com o lead, né? Você trabalhando na internet, então você trabalha muito com essa captura de lead, e é a questão do custo de aquisição, porque fala-se que uma vez que você utilizou esse lead ficou caro, você tem que dispensar, enfim, todo esse treino. Então são as duas grandes preocupações. Uma que o pessoal fala que acha que o lead está ficando muito caro, que alcançar o cliente está ficando muito caro, porque está cheio de restrições, e outra são as punições ainda por você fazer o uso indevido de quando você consegue ainda atingir esse lead. Você já ouviu alguém comentando do seu círculo aí, o pessoal também com essas mesmas dúvidas? Ah, essa novidade às vezes impacta, né? Você fica meio temeroso, né? Mas, ó, todos nós, os dados, na verdade, são nossos, né? O que que você faz, qual é o seu perfil. E aí você é o titular dos dados, a começo de conversa. Mas aí existe uma doutrina americana, uma forma de você tratar o assunto que começou com uma percepção seguinte, ó, essa privacidade é o direito que eu tenho de não ser importunado, de ser deixado em paz. Isso é um aspecto. Tá? Você pode não querer que as pessoas saibam, né, da sua vida, dos likes que você dá, quais são os sites que você acessa. Mas, ó, no mundo de hoje não tem jeito, você tem que sair para a vida de relação. Então, como é que eu vou tratar com as outras pessoas, manter as relações e os meus dados? Porque dados, os dados são você, né? Se você, por exemplo, algumas pessoas pensam, Rui, que o Facebook, o Instagram, são grandes ONGs internacionais, né? Que querem o bem universal, fazendo a comunicação entre as pessoas. Na verdade, não é bem assim. Quando você dá um like, quando você acessa um site, quando você responde a alguma consulta desses órgãos, né, dessas empresas, o seu perfil está sendo traçado. Por que esse negócio de perfil traçado? Olha, quando fosse fazer uma divulgação, né, de algum evento, quando for fazer até campanha eleitoral, você consegue direcionar mais. Você não faz o mesmo produto de divulgação para todo mundo. Você consegue perceber os segmentos. Então, essa sua divulgação, esse seu marketing vai ser muito mais eficiente, né? Então, a preocupação é, em geral, até para ser mais efetivo, né? Se perceber realmente. Primeiro, titular dos dados somos todos nós. Segundo, eu tenho que viver em sociedade. Então, esses dados vão ser postos para alguma pessoa que vai fazer o tratamento desses dados. Quem trata esses dados, os agentes que tratam esses dados, são duas situações. Um, Rui, é o controlador. É aquele que pega os seus dados e dá algum tipo de definição. Por exemplo, eu sou empresário e vou fazer a folha de pagamento. Então, eu determino que esses dados sirvam, né, para fazer a folha de pagamento. Mas esse controlador, ele muitas vezes, não é ele que faz, ele determina, ele manda que outra pessoa faça, outra empresa faça. Aí vem a outra noção. Tratamento de dados é feito pelo controlador, que é aquele que manda, para um operador, que é aquele que obedece. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo que eu determino que seja feito assim, assim, e agora eu vou fazer o arquivamento, Rui. Então, eu determino uma empresa que trabalhe com arquivamento em nuvem. Então, o operador, ele recebe ordens e cumpre as ordens. E se não cumprir as ordens, vai ser responsabilizado. Tá? Então, a relação agora é outra. Muitas vezes, né, você tem assim, formulários, né, preencher certas demandas que você vai informando dados. Às vezes o dado é desnecessário àquela finalidade. Vamos fazer um exemplo rápido aqui, para a gente fazer esse bate-bola. Ó, eu vou comprar um imóvel, né? Aí eu forneço os meus dados para se fazer o contrato, eu vou me comprometer a pagar o imóvel,
depois que eu paguei o imóvel, né? Para que os dados vão ficar com o empresário? Para quê? Ah, então eu tenho o direito de esses dados serem deletados? A rigor tem, mas espera aí. Primeiro, esses dados só podem... Você tem que ter uma finalidade clara. Eu vou fazer para isso, né? E vou usar os meios adequados, não mais do que os meios necessários. Então, eu estou falando de finalidade, estou falando de adequação, necessidade, né? E eu que estou tratando esses dados, eu tenho que dar livre acesso ao titular dos dados, porque ele quer saber, tem jeito de saber onde os dados estão sendo armazenados, qual é o tratamento que você faz com esses dados, se você compartilha os dados, como é o seu procedimento de deleção desses dados. Eu posso querer retificar, né? Eu posso não querer que você trate mais os dados. Então, tudo isso aí, a gente tem que perceber que o cidadão, o titular, né, desse direito, tem direito à proteção da imagem, ele quer muito o quê? Ser respeitado. Então, esse avatar que circula em sociedade, né, que eu sou, que os meus dados assim sinalizam, tem que ter um princípio da qualidade, que eles realmente espelhem o que eu sou. Então, você, empresário, que está guardando os meus dados, você tem que adotar precauções. Você tem que preservar, proteger os meus dados, né? Então, veja, eu só posso colher o que é necessário. E até é bom, viu, que seja assim. Porque se você colher mais dados do que você realmente precisa, vamos ter dados sobrando nos seus fluxos. Só tem um detalhe: você é responsável por todos esses dados. Então, vamos fazer o mapeamento. De acordo com os dados que entram, você vai ter que encontrar qual é a autorização legal que você tem para tratar esses dados, tá? Então, é muito isso, né? Isso vai melhorar o fluxo, né, da sua empresa. Essa questão do compliance de dados é fundamental para o dia a dia, e isso a gente está ouvindo direto, né? Você falou bem, nós empresários, a gente tomou um certo susto, né? Certo, porque a lei ela entrou em vigor em 2018, ok? Já tinha 2 anos, ela foi promulgada, foi sancionada em 2018. Aí deu um prazo de 2 anos para começar a valer. Por que deram 2 anos? Para o pessoal se adequar, aí ver a questão da consultoria, ver realmente o que é produção de dados. Só que o nosso dia a dia não é fácil, né? Você tem que captar clientes, você tem que atender, ver o estoque. Então o tempo vai passando, só que o tempo vai passando e a lei está chegando, a lei já chegou em 2020. O tempo está passando e a lei está chegando, já chegou agora, em agosto de 2021, a possibilidade de aplicar sanções. Ah, mas a sanção pode ser multa. Multa é uma das sanções. E você pode receber uma advertência, você pode ter suspenso o seu direito de utilizar aquele banco de dados, né? Você pode ser punido, e aí talvez, a punição pecuniária é o seguinte: até 2% do seu faturamento no ano anterior, né, no limite de 50 milhões de reais, por infração. Por infração. Então, realmente, essa coação é direta. É muita grana, hein? É pesada, por infração. Agora, existem situações... Isso aí é a última coisa, é o cara realmente que a empresa quer recalcitrante, que quer realmente causar dano, né, ao cliente. Mas, há uma situação, você ter proibido de usar o seu banco de dados. Como é que você vai vender? Como é que você vai interagir? Ter suspenso o direito. Agora, ser punido em alguma dessas, e essa punição tem um detalhe assim, né? De você, essa punição ser publicada. Então, há um certo dano reputacional que pode ser muito, muito gravoso para a empresa. Muito pior do que, às vezes, o pecuniário imediato, né? Mas o pecuniário imediato, ele é mais difícil. Ele é mais difícil. E aí você fica pensando assim, é só quando houver um dano efetivo, né? Eu, por ter permitido ele entrar no meu sistema, por não ter alterado o que ele pediu para alterar, né?
por ter compartilhado aquilo que ele não me autorizou a compartilhar. Por que isso tudo? Porque os dados são dele, os dados são nossos. Né? Aí eu faço aquela compra e venda. Né? Você me dá o imóvel, eu paguei, vai registrar no cartório, tá bom. Aí eu tenho a legítima expectativa de, quando eu firmei o contrato contigo, de, ao final, quando eu te pagar, você não precisa ter mais meus dados. Tá, mas nem sempre é assim. Porque o empreendedor, o empresário, ele vai ter que manter os seus dados por um tempo. Você tem o direito de ter os seus dados deletados, mas eu, empresário, tenho que prestar contas à Receita. Né? Eu tenho que manter por um tempo, porque eu tenho as minhas obrigações pelo Código de Defesa do Consumidor. O que eu estou falando agora é o seguinte: existe o empresário, ele pode falar o seguinte: olha, existe da minha parte, empresário, o legítimo interesse de manter seus dados, mesmo após terminar a transação. Sabe por quê? Porque eu vou ter que fazer prova que eu utilizei seus dados de uma forma correta, que eu recolhi os impostos de uma forma correta, né? Que eu realmente não fui um mau prestador de serviço. Então, pensa nisso, né? Agora, esse que me vendeu o imóvel, né? Ele pega meus dados e passa para outra empresa. Então, depois que eu te paguei, eu estou pagando o imóvel, eu começo a receber propaganda de imóveis, né? Promoção de sofá. Seguro? Eu falei, mas como é que ele soube disso, que eu estava comprando imóvel? A empresa que te vendeu o imóvel passou o teu cadastro para o outro. Que bom, legal isso. Legal nada. Quem te autorizou a passar o meu cadastro para os outros? Isso aí é violação na proteção de dados. Então, são duas coisas. A legítima expectativa que o cliente tem ao contratar contigo, né, de fornecer dados, acertar qual é a relação, cada um fornecer ou cumprir a prestação, e você fala, acabou, né? Não tem mais dados a serem arquivados por desnecessidade. Não, o empresário fala, ó, eu sei que você tem direito à deleção, concordo, mas eu também tenho que fazer prova perante a Receita, então eu tenho que manter por um tempo. Eu tinha que manter por um tempo, mas mesmo durante a nossa relação contratual, eu passei os seus dados para outra pessoa. Quem mandou você passar? Quem mandou você passar? Então, toda essa parte, então, são conceitos, rapidamente, né? Que o empresário ele tem que ter esse cuidado. Ele tem que ser cuidado. Os dados não são dele, né? E ele vai ter que usar esses dados no estrito limite da relação que ele está mantendo com o cliente. Nada mais, nada menos. Né? Então, a preocupação é grande mesmo. E mesmo antes da LGPD, e mesmo antes de ter essa mudança na Europa, já no mundo do marketing digital, quando se pegava e olhava empresas que eram responsáveis, empreendedores que iam falar sobre captação de lead, o que fazer com esses leads, sempre tinha essa mesma conversa, se ouvia a mesma coisa. Gente, não vai comprar lead de outras empresas, não vai pegar base de dados de outras empresas, deixa esse negócio para lá, isso aí não é bom, isso aí não é correto, isso aí não vai nem fazer bem para o seu tipo de negócio, ou seja, já era uma mini proteção de dados ali, já não era legal fazer isso aí, ou seja, já era moralmente chato, feio. Hoje, agora fiscalizado, penalizado, mas já quem tinha uma responsabilidade já não fazia, né? Então, quem já fazia da forma correta é só uma questão de adequação, né? Quem precisa tomar mais cuidado é quem já fazia da forma errada mesmo. Quem já fazia da forma errada é que agora precisa ter muito mais cuidado. Claro que mesmo da forma correta, talvez uma coisinha ou outra você tenha de deslize, mas como a identidade da empresa ou do seu gestor ali é de fazer a coisa correta, com certeza não vai ter problema em fazer qualquer tipo de adequação, né? Para deixar claro aí para a galera que está ao vivo assistindo a gente, né? Para também não ficar assustado e não ficar apavorado aí com a tal da LGPD, né? Que tranquilo para se pensar. Não vejo motivo também não, né? Porque é isso que eu lhe falei, boa parte, né, das obrigações de respeitar o cidadão, você já tinha obrigação antes, né?
Ah, mas é porque está na lei. Não, obrigação moral, né? De você ter uma relação saudável, ética com o seu cliente, né? Então, muito do que a gente já conversou aqui está no próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Está no Marco Civil da Internet. O que essa lei LGPD deixou claro é o seguinte, ó, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso é para proteger os dados de pessoa natural, do cidadão. A LGPD não protege, não se refere a dados de empresas. Tá? Então, quem é que pode sofrer alguma lesão, né, nessa proteção de dados? Cidadão. Né? Quem é cidadão que é o titular dos dados? Né? Quem é que pode praticar essa lesão? As empresas. Né? Empresa pública, empresa privada. E eu posso cometer essa lesão como? Só em dados que circulam pela internet? Não, qualquer tipo de dado. Até naquele formulário, né, naquele fichário que você guarda à mão, ali são dados das pessoas. Né? E aí a gente tem que ter essa preocupação de ser ético. Ser ético. Pegar uma consultoria para nos dar, né, essas adequações, o que realmente quer dizer ser controlador, né? Quais são as obrigações do operador, o que é realmente um incidente de proteção de dados. Olha, incidente de proteção de dados acontece quase todo dia. Pode acontecer assim o seguinte, ó, o seu operador de telemarketing, né, manda uma propaganda para quem não pediu. Isso é um incidente de violação de proteção de dados. Né? E às vezes não é nem tanto o deslize de uma pessoa. Às vezes é o próprio sistema. Surge um bug do sistema, né, que acaba propiciando uma violação à proteção de dados. E aí, a gente volta àquela preocupação, eu vou ser punido, não vou. Olha, quando Isso acontece é o que vem na minha cabeça agora. E aí? Que acontece toda hora, né? mas, Isso aí eu... lógico, né? Você ter que pagar a multa, você ter que não ter autorização para usar o seu banco de dados, né? Ou então ter aquela punição, olha, essa empresa não respeita os seus dados. Quer dizer, estou falando isso. Quando essa punição é publicizada, é publicada, então você vai ter um dano reputacional enorme, enorme. Mas quando é que se chega a essa punição? Quando há uma violação, né? Você deixa o cadastro vazado, você compartilha, né, toda a violação, toda a manipulação, tratamento de dados. Vamos lá, rapidamente para vocês entenderem. Não é complicado, não. A lei não é complexa, não. Ó, titular dos dados, somos todos nós. E os dados nos representam. Né? Muitas vezes, a concessão do crédito tem a ver com a pesquisa se você é um bom ou mau pagador. Né? Admissão, o crédito do banco, plano de saúde, tudo que você é avaliado, muitas vezes, não é nem o gerente do banco ou gerente da empresa, é o sistema. O sistema, baseado em algoritmos, né, faz essa avaliação. Então, a gente tem que ter essa noção. Titular dos dados somos todos nós. Nós temos que viver em sociedade, então nós vamos circular pelos nossos avatares eletrônicos, né? E aí quem vai buscar os nossos dados se chama controlador, é ele que tem a captação dos dados, é ele que vai determinar como esses dados serão utilizados. Ok. Ele faz tudo? Não. Muitas vezes ele tem uma figura chamada operador, que é ele que vai dar o dia a dia, né, a operação daquele dado. E se você tiver, por exemplo, uma situação de violação de dados, preocupação clara, né? Eu vou ser punido pela multa? Não, você pode receber até uma advertência. Você pode ser orientado. Quem que vai orientar? Olha, o nosso sistema, né, de proteção de dados, ele seguiu muito, totalmente, seguiu o modelo europeu. O modelo europeu está baseado em quê? Olha, existe uma lei nacional, vale para todo mundo, né? Todos os estados, todos os municípios, todas as pessoas. Né? E existe um tratamento igual. Proteção de dados deve ser observada pelo particular, pelo Estado. Né?
E também existe uma autoridade nacional que visa orientar e visa punir, eventualmente. Essa autoridade existe na nossa lei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é essa grande autoridade nacional que pode fazer uma fiscalização na sua empresa, pode receber uma denúncia e até a sua empresa fazer essa verificação. Tá? Olha, não dá para você fugir da ideia da eficiência sistêmica. Estou dizendo, olha, você tem que tratar bem os dados, né? Os dados foram necessários. Eu vou te falar, por que você tem dados desnecessários no seu cadastro? Você está correndo um risco totalmente, né, sem sentido. Né? Como é que eu vou utilizar esses dados? Olha, de acordo com o que você contratou. Tudo que você fizer além, né, a pessoa não tiver consentido, você está errado. Você está errado. Então, você pode sofrer uma sanção. A sanção, como é que vai aplicar a sanção? Quais são os critérios? Se você for uma pessoa, né, uma empresa, um empresário responsável, que está preocupado, né, que contratou uma consultoria, ou que está fazendo um curso, que você conscientiza os seus funcionários, né, quanto a essa preocupação de preservar dados, você compra equipamentos, compra softwares, né, que visam a proteção de dados, e mesmo assim o dado ocorre, você não vai receber a punição máxima. Você pode receber até uma advertência, presta mais atenção nisso. Agora, a punição vai crescendo em gravidade, né? O cara não adota salvaguardas, ele não protege os dados do outro. Né? Ele com essa violação de dados, ele tem um proveito econômico, que ele não teria se ele fosse uma pessoa, né? um empresário correto, honesto. Esse aí a punição dele tem que ser mais pesada. Tá? Mas tudo dentro de uma razoabilidade nisso aí. Vamos lá, quando é que eu posso... eu vou tratar os dados do meu cliente. Ok. Então você vai tratar por quê? Qual é a finalidade que você vai ter esses dados? Né? Você vai tratar de uma maneira adequada? O que eu estou fazendo realmente atende à finalidade? Não, nós contratamos sobre isso. Então, sobre isso, nós vamos tratar de uma forma adequada, nada além, você não vai colher dados além do que é necessário. Você esqueceu que ele é titular dos dados, então ele tem livre acesso aos dados. Ele pode dizer, né, que não aceita mais o dado seja compartilhado, ele pode dizer que os dados estão errados, tem direito de retificação. Nós empresários, temos que preservar isso, criando uma preocupação, né, para precaver qualquer lesão. Para isso, você tem que ter um sistema de segurança bem nítido. Você tem que perceber se os dados lhes são confiados, pela lesão a esses dados, você será responsabilizado. Então, eu falei, Rui, a gente já percebeu isso aí, que tem que ter alguém na empresa para cuidar disso. Porque lá fora, para todas as empresas, existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Dentro da empresa, alguém tem que zelar por isso. Né? Então, essa figura que a gente está comentando agora, não sei se você já percebeu, né? Você ter na sua empresa um funcionário, depende do tamanho da sua empresa também, né? Ter um funcionário que é aquele cara que vai promover treinamentos, que vai promover a conscientização, que é aquele cara que vai interagir, né? Ele vai atender ao cliente, né? Em relação que os dados querem ter acesso, ele quer retificar os dados, ele não autoriza mais que você faça isso ou aquilo com os dados. Essa pessoa também ela vai prestar contas, informações, relatórios à Autoridade Nacional, à ANPD. Então, toda empresa tem que ter esse funcionário. Isso também é motivo de preocupação. Você concorda comigo? Que função é essa, que funcionário esse tão necessário à empresa? Né? Já percebeu no seu dia a dia que tem que ter essa figura? Sim, tem que ter, não tem jeito. Até porque se você não tem essa figura, o negócio fica abandonado, né? Ninguém assume essa responsabilidade, não tem como cada um ficar cuidando de um pedacinho, né? Meio que fica... Quando não tem um dono,
várias coisas são dessa forma. Você não tem um dono. Ninguém é dono, é coisa de O cachorro ninguém. que não tem um dono morre de fome, né? Morre. Mas o que está em jogo aí é a sua empresa, né? A sua atividade. Então a lei foi sábia, né? Você quer ser empresa, você quer transacionar no mercado, presta atenção. Existe uma série de obrigações, deveres, que você, se for olhar assim, sou um bom empresário, sou engajado, isso que ele está dizendo que é minha obrigação, que é meu dever, eu sempre cumpri isso. Eu sei lidar eu respeito o meu cliente, né? Agora, eu tenho uma série de obrigações, né, perante essa autoridade nacional, que zela pela aplicação da lei, né, que vai dar cursos, conscientizar, que vai punir aquele que não observa. Isso fora. Sim, mas dentro da minha empresa, quem que vai cuidar disso? Quem que vai ser encarregado, né, dessa proteção de dados? O nome que a lei brasileira deu é justamente isso, o encarregado, né? O encarregado é aquele agente de proteção de dados, que na GDPR, a Lei de Proteção Europeia, é chamado de DPO. Tá? Então, Data Protection Officer é aquele que, na empresa, ele é o responsável, repito, pelo processo de compliance, de tratamento, de conscientização. Ele é aquela pessoa que interage com o titular dos dados, né, que você está tratando. É aquele que vai prestar contas, relatórios, receber fiscal da ANPD. Quem é a ANPD? É aquela que está sobre todos. Então, sobre todos, a ANPD, dentro de nós mesmos, o encarregado. A questão é que toda empresa, né, tem que ter encarregado. E todo aquele que faz utilização econômica, useira, né, que anota os seus dados naquele caderninho para receber no final do mês. Ele tem dados relevantes acerca disso. Mas o Zé da Feira, hein, Rui, será que o bom senso, né, está a indicar que o Zé da Feira tenha que chamar a sua esposa para ser o encarregado da barraquinha? Hein? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Ia fazer agora para você, meu amigo, porque eu até recebi um recadinho há pouco de um amigo que está assistindo ao vivo aí com a gente, e ele falou o seguinte, falou assim, cara, eu estou querendo começar a minha empresa, e deve ser o caso de muitos dos nossos amigos que estão nos assistindo aqui, ou que estão no começo das suas empresas, ou estão querendo começar a empreender, e a nossa missão aqui é justamente essa, de mostrar o melhor caminho, de como fazer esse empreendedorismo da forma correta, de uma forma legal, de uma forma limpa, e de uma forma que ele consiga prosperar, né? E a pergunta dele é justamente essa, tá, eu estou começando ou eu estou no começo, quais seriam quais orientações que a gente deve passar para essa pessoa em relação à LGPD? E aí eu te pergunto, quais seriam essas, de que essa pessoa que está começando agora, ou que até já deveria ter ido, mas não foi ainda, quais seriam as suas orientações para essa pessoa, falar assim, cara, você não fez, tem que fazer isso, isso e isso, para se regularizar, para a gente poder, então, finalizar aí o nosso quadro com sucesso e ter dado uma baita de uma dica aí para os nossos amigos. Olha, não é nem por causa da LGPD, não. É para esse seu negócio vai chegar no dia seguinte. Você saber qual é o seu negócio, né? Qual é realmente o seu objetivo. E aí quem tem o objetivo, né, tem uma visão estratégica, como é que ele vai se colocar no mercado, ele sabe exatamente como ele vai se portar. Qual é o produto, como ele vai fazer o marketing, né? Como ele vai tratar os dados do cliente de uma forma responsável. É o que eu falei, não precisava de LGPD para isso. Você vai ter que tomar alguns cuidados, né? É fundamental em saber qual é o produto que eu vou oferecer ao mercado, como é que vai ser esse processo, né, de elaboração do produto ou serviço que vai ser colocado em mercado. Então, esse mapeamento, essa sequência, esse fluxo, tem que ser bem feito, né? E muitas vezes acontece o seguinte, por mais curioso que isso possa ser, você vai do mapeamento desde a entrada do dado, né, ele for tratado de alguma forma, como ele é processado, como ele é arquivado, como ele é deletado,
até o final, né? Quando o dado não vai ser mais utilizado pela sua empresa. Mas o curioso é isso. Não poucas vezes, esse fluxo ele vai da entrada até a saída, mas tem um cheque aí. Se você fizer da saída para a entrada, você vai ver algumas situações, alguns gargalos. Por que a gente fala tanto em fluxo, né? Nessa sequência? Por quê? A cada passo do empresário, né? Ao manipular, ao dar destino aos dados do cliente, ele vai ter que ter claro, né? Ele vai ter que explicitar qual é a base legal. Por que eu posso tratar o seu dado? Aí são algumas bases legais. Por exemplo, eu estou tratando os seus dados porque você consentiu. Eu vou fazer uma propaganda, né? Eu vou expor os seus dados. Vamos fazer um contrato. Me dá os seus dados, eu vou fazer um pré-contrato e depois a gente vai transacionar. Legítimo interesse. Eu já tenho os seus dados, a nossa transação primeira já acabou. Aí você, não, Barroso, deleta esses dados. Aí você vai dizer, olha, tem uma base legal para manter os seus dados aqui, que é o legítimo interesse. Eu tenho situações, né, que os dados podem ser tratados para proteção ao crédito, né? Então, existem a cada passo, a cada fluxo, né, eu tenho que definir esse mapeamento para perceber que a cada passo eu tenho que ter um amparo. Eu estou tratando os seus dados porque a lei assim define. Então, você vai fazer mapeamento. Você vai buscar qual é a autorização legal. Isso também não é de Marte, não. Eu estou tratando porque ele permitiu. Eu estou tratando porque existe uma obrigação legal de eu fazer isso. Eu estou tratando porque eu tenho um legítimo interesse. É só dizer por que você está praticando aquele ato. Simples, né? E se você perceber nesse mapeamento, é saudável, né? Você perceber que você está captando mais dados do que você precisa. Está errado, tem alguma coisa errada. Você está dando um input no seu sistema que pode travar tudo. Porque se você está com dados, né, desnecessários, esses dados, de repente, estão sendo maltratados, esquecidos. Isso pode gerar um incidente de violação de dados e você vai ser sancionado porque não fez bem seu dever de casa, que é o mapeamento. Então, isso implica mapeamento, uma modelagem, uma remodelagem. No final das contas, né, isso vai te aprimorar enquanto empresário, né? E vai dizer o seguinte, olha, eu sou ético, né? Eu respeito, e essa LGPD só veio me dar amparo. Olha a maneira, copo cheio, copo vazio. Só me veio dar amparo. Porque se você vem entrar com um processo contra mim, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, você fala, está aqui o meu relatório de impacto, né? Relatório de impacto é o seguinte, é você fazer um mapeamento e dizer qual é a sequência e qual é a base legal. É o chamado na GDPR, o DPIA, né? Esse relatório de risco de dados. É você deixar bem claro, isso é importante, é você deixar bem claro responsabilidade, que o controlador é aquele que capta os dados e define uma destinação dos dados, ok? E ele determina a ação do operador, tá certo? Pode haver uma má-fé, uma má utilização pelo controlador. O operador não tem nada a ver com isso. Ele só fez o que deveria ser feito. Era para subir para a nuvem? Subir para a nuvem, né? Possa ser que o operador faça mau uso. Ou que tanto um quanto o outro. Então, tem que prestar atenção de, no contrato, deixar bem claro quais são as responsabilidades, né, do controlador, quais são as responsabilidades do operador. Isso é fundamental para você não ser surpreendido. E se acalme o seu coração. Você sendo ético, não é? Você não vai ser sancionado, ninguém vai pegar no seu pé. Ele vai pedir, né, o fiscal da NPD vai pedir uma documentação que você sempre teve, que você agora está arquivado, né? E você percebe que é necessário para o bom andamento do seu trabalho, para a boa inserção da sua empresa no mercado, que é baseado muito em confiabilidade, né? Então, para quem é ético, essa LGPD veio para melhorar, veio para te dar suporte, veio para ser a sua defesa, né, em relação a uma má interpretação ou mesmo maliciosa.
Tá? Então é bom, hein? O pessoal fala, não, mas é obrigações, tal, é um fardo. Olha, no final, LGPD funcionalmente é excelente para você e vai, ao invés de te expor, ela vai te proteger, porque você respeita, porque você respeitando, né, você permite um fluxo de dados mais confiável. E todo mundo quer transacionar com a empresa que respeita os dados. Tanto as outras empresas, né, quanto o cidadão que percebe a minha relação com aquele empresário é uma relação que vale a pena e estou com isso aí, possivelmente, né, ou quase certamente, em 101%, fidelizando o cliente. Então, na verdade, Rui, essa LGPD veio para proteger o empresário ético. Certeza. Também acredito muito nisso. Eu acredito bastante nisso. Bem, eu acredito que a gente conseguiu dar um grande avanço aí no que é assunto LGPD para os nossos amigos. Falamos bastante sobre o assunto. Claro que é só uma pontinha do iceberg, né? Falamos bastante, mas é uma introdução, né? Claro que para quem vai querer, precisa, que não implementou ainda, precisa buscar um profissional da área para poder se inteirar sobre o assunto, né? Verificar o que ele precisa. Cada empresa vai ter suas peculiaridades, suas situações específicas, tá? Mas não deixe de fazer isso, tá? Principalmente quem está iniciando, tem que iniciar com o pé direito. Beleza, galera? Bem, da minha parte, um grande abraço. Tem um detalhe rapidinho. É uma preocupação, principalmente do pequeno empreendedor. Poxa, eu sou pequenininho, né? Como é que eu vou adotar essa série de medidas? Né? É básico, mapeamento, né? E respeito ao que você se propôs no seu negócio perante o seu cliente. Ok. Ah, mas aí vocês conversaram muito no tal de encarregado, nome bonito, DPO. Cada empresa vai ter o seu DPO. Então, uma grande empresa, uma média empresa, você vai destacar, né, um DPO. DPO, ele pode ser uma pessoa jurídica. Você pode contratar um DPO. Né? De repente, um pool de pequenas empresas pode ter aquela empresa que vai ser o DPO, né, o encarregado. O que o encarregado faz? Conscientiza, tenta ao máximo, né, que os fluxos sejam liberados com respeito ao cliente. É aquele que fala com o cliente, é aquele que conversa com a autoridade nacional. Então, esse encarregado, na verdade, não é um fardo, não. É um cara que é fundamental nesse processo de construção de uma imagem de uma empresa com a qual vale a pena se relacionar. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Bem, acho que chegamos ao fim, né? No começo. Isso é apenas os primeiros passos. São os primeiros passos, verdade. Bem, a gente, na verdade, a gente está conversando aqui, o intuito, sabe o quê? Atentar para isso. Respeito. A gente está falando agora de atentar para uma tal de cidadania digital. Somos todos nós. O legal dessa lei, sabe o que é? É quando você se empenha em proteger os dados dos outros, você também está se empenhando em proteger os seus dados. Então, na verdade, não é tão difícil o engajamento da lei, não. Né? E a nossa conversa aqui foi rápida, mas acho que foi o suficiente para dizer, tranquilo, você é ético, né? Parabéns, segue em frente. E como é que eu vou me proteger disso? Traz a LGPD para você. Usa a teu favor. Esse pessoal que faz um terror danado, não é o tipo de companhia que você deve se cercar pela vida. Então, empresário ético que sabe qual é exatamente, né, a seu lugar no mercado, que sabe que essa perenização depende de um contato de confiança com o cliente, confiança com as outras empresas. Olha, sinceramente, a nossa conversa, ao invés de preocupar, eu acho que tranquilizou. Eu que sou ético, vou usar a LGPD ao meu favor. Poxa, vamos para frente. Sim. Não, muito bom. Foi muito boa mesmo. A conversa, o senhor esclareceu muito, né? Muitos pontos que eu também não tinha
conhecimento, que eu também tive uma aula aqui, né? E eu acho que o objetivo é sempre esse, a gente bater um papo mesmo, né? A gente está aqui, pena que a gente não consegue interagir também com todos os nossos amigos aí que estão ao vivo, mas eu tenho certeza que eles estão com esse mesmo sentimento lá de que estão aprendendo muito, de que estão trazendo muito essa bagagem do conhecimento. E até fica um conselho de que discutam com outros amigos, né? Que juntem com outros empresários, vão conversar, vão dialogar sobre esse e outros assuntos. Com certeza sempre vão sair diálogos como esse que a gente teve agora, de muita coisa boa, de muito assunto legal, e vai ser sempre muito interessante, né? E deixo aqui então meu abraço para todos vocês, em especial a você, Barroso. Foi um prazer aqui estar junto com você e falar sobre a LGPD, esse assunto tão importante para o empresariado, seja qual o nível em que ele estiver, principalmente para quem está começando, porque, como você mesmo disse, foram sábias palavras, o pessoal está com muito medo sobre isso aí, não pode ter medo. Quem é gente boa, quem é do bem, tem que trazer ela para si como meio de amparo, né, de respaldar o que ele sabe fazer de bom e falar assim, não, ó, eu sou uma empresa que cumpro, né, como se fossem aqueles selos de respaldo ISO 9000, aqueles selos que as pessoas brigam. Quando você é uma pessoa do bem, faz tudo certinho e fala assim, cara, eu uso LGPD, você pode colocar lá, ó, eu cumpro com tudo que tá LGPD, você pode falar isso aí para os seus clientes, os caras vão falar assim, porra, que chique, que legal, eu quero fazer negócio com essa empresa, né? Eu acho que esse é o recado que a gente tem para poder transmitir para vocês. Então, às vezes, muitas vezes, ou quase sempre, esses selos de ISOs, né, de compliance, de acordo, é muito mais para o empreendedor do que para o cliente. Poxa, tanto esforço que eu faço, né, para a minha empresa, para oferecer o melhor serviço, aí de tudo que eu faço ainda me dá um selo que eu sou, né, aquele que eu pretendi ser, e o cliente vai reconhecer isso. Sabe o que vale a pena? Né? Essa noção que nós que somos do bem somos mais, Rui. Nós que somos do bem somos mais. Então, ó, muita gente que é do bem está aqui no Instituto Êxito, né? A gente está falando sobre muita coisa, está falando sobre futuro. Tá? Todo mundo aqui está engajado em uma sinergia em prol do futuro. E não há futuro se nós não empreendermos o melhor das nossas forças, né? Mas sozinho não dá. Por isso que a gente sempre gosta, eu bato palma para o Êxito. E que felicidade estar aqui. Inclusive, me parece que o próprio Janguier, né, toda a diretoria do Êxito, está pensando em chegar mais perto, né, dos empreendedores, trazendo mais detalhes, indo mais a fundo em relação ao LGPD. LGPD é teu grande parceiro, e o Êxito mais ainda, né? Mas, perfeito. Legal. Então, galera, forte abraço, né? E nos vemos aí em breve em outra oportunidade. Até mais. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Rui. Black Friday Uninassal. Chegou a hora de aproveitar as melhores oportunidades do ano. Na graduação presencial tem desconto de 60% nas mensalidades durante todo o curso. Já a graduação digital tem mensalidades a partir de R$ 99,90 mais 3 cursos livres grátis. E ainda, cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 169,90. Acesse blackfriday.uninassal.edu.br e faça parte da revolução. Uninassal, o aprendizado não para.